Pessoal, boa noite. Agora, de uma forma oficial, Selma, faz a prece para a gente, por favor. Então vamos fechar nossos olhos, trazer nossa mente para o aqui e para o agora. Pedir à espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos ampare neste momento e estejamos com a mente e o coração abertos para absorvermos tudo de bom que esse estudo puder nos dar. Agradecemos pelo amparo da espiritualidade que nos acompanha neste momento. Que possamos nos conectar com as melhores energias, buscar o que tem melhor dentro de nós, para que possamos aprender e aplicar no nosso dia a dia todo esse aprendizado. Que assim seja. Que assim seja. Gente, vamos lá. Semana passada, a gente entrou em um assunto polêmico, né? E, ao mesmo tempo, libertador, quando a gente entende aquilo que, lá no Ato dos Apóstolos, Jesus, pós-Pentecostes e tudo mais, e os primeiros cristãos deixavam como ensinamento o que se daria como a confissão e a comunhão entre os cristãos. Muito mais do que um ato material, como uma postura de vida diante do Evangelho que nos convida a uma reforma íntima, para que seja, de fato, uma comunhão que nos integra e uma confissão que nos promove refazimento das próprias verdades, né? Uma reestruturação do nosso próprio espírito. Hoje a gente vai falar de reencarnação. E assim, dentro do nosso meio espiritualista, muito se fala sobre reencarnação. Porém, não com um pensamento fidedigno àquilo que Kardec preanuncia, né? Preanuncia não, seria que ele desenvolve como pensamento reencarnacionista. Por quê? Primeiro, reencarnação. Mentira ou verdade? Verdade ou falso? O que vocês marcariam na prova? V ou F? Gente, eu fico imaginando qual que seria a lógica da vida sem a reencarnação. Porque não é possível que a justiça se faça onde a reencarnação não encontra lugar para ser pensada. E se eu creio num Deus que é infinitamente bom e justo, dotado de toda sabedoria, fonte primeira de todas as coisas, ele não poderia me jogar simplesmente numa vida baseada em uma única encarnação e esperar que eu conquiste um estado de perfeição espiritual para que eu goze o céu. A reencarnação, ela passa a ser para nós a experiência de esperança, a capacidade de esperar o crescimento, o fortalecimento, o amparo. A volta ao mundo corpóreo, por si só, não quer dizer reencarnação. Reencarnação ao que o Espiritismo nos traz. Terezinha Oliveira, nessa obra, vai falar sobre a metempsicose, que é a capacidade que, segundo essa teoria, um espírito sempre vai voltar à vida, mas não quer dizer que vai voltar a viver como uma pessoa. Então, por exemplo, Murilo morreu e reencarnou num cachorro. Para eles, isso é possível.
tá? Dentro desse sistema de crença e de entendimento da volta à vida. Só que Kardec já vai colocar para a gente que dentro do processo evolutivo do espírito, nós estagiamos em alguns momentos dentro da animalidade. E que depois que o espírito, dotado de um princípio inteligente, alcança a razão, nós não temos como retroceder à não razão, ao estado de uma de animalidade genuína. Ao contrário, depois que nós somos acometidos pelos instintos e passamos a racionalizá-los, transformando-os em sentimentos, o nosso desafio é justamente abraçar, evoluir e educar nossas emoções. E não mais tendencionar a ser reativo ou instintivo. Então, toda vez que a gente no dia a dia age de uma forma reativa e instintiva, a gente percebe que ainda há nuances da animalidade no próprio espírito a ser trabalhada. Mas isso não quer dizer que, ao desencarnar, a reencarnação é possível no corpo animal. Quando a gente vê a ressurreição é o Livro dos Espíritos, no capítulo 1 ou 2, agora eu não vou saber, mas eu acho que é 1. Kardec vai lembrar para a gente que a ressurreição era sinônimo de reencarnação para o judaísmo antigo. Porém, aqui a Teresinha ela traça uma distinção. A ressurreição, entendida como o ressurgir e reaparecer neste mundo, não está diretamente associado a tomar forma física corpórea. Por isso se diz da ressurreição de Jesus, como uma manipulação energética, onde se torna possível a materialização fluídica de um espírito. Se a gente conceber a ideia de ressurreição ao molde de outras denominações cristãs, como aquela retomada à vida a partir do corpo que já está ali decomposto, por muito tempo sepultado, cremado, a gente entra no estado da irracionalidade da fé. Por quê? Porque a lei do espírito ela não pode ser dissociada e nem contraposta à lei da matéria. Ela precisa ser complementar. Porque Deus não pode negar sua própria lei. Então, como que vai voltar a um estado de vida uma matéria já morta? Então, nós entramos em um outro contexto de pensamento a respeito da ressurreição. Quando a doutrina espírita ela vai, de antemão, nos dizer que essa mente em psicose ela não tem uma lógica enquanto progresso da vida espiritual, e que a ressurreição da carne, da matéria, vai contra a lei física que rege a matéria, o Espiritismo encara a reencarnação como a proposta divina, nutrida pela lei da pluralidade das vidas, em que um mesmo espírito vai reencarnar em outro corpo, trazendo ali a possibilidade de se educar, de se reformar a partir da experiência aqui na Terra. A ressurreição é uma ressurreição, eu gostei dessa frase, um ressurgimento do espírito na carne, mas não é a ressurreição da carne. E aí isso precisa de ficar marcado. Até porque o espírito, se a gente entende ele enquanto imortal,
quer encarnado, quer desencarnado, a sua natureza é imutável. Ele não vai morrer. Depois de criado por Deus, o espírito não acaba. Acaba a experiência do espírito na matéria e depois ela recomeça. E aí eu fico pensando sobre isso e paro me perguntando por vezes, como que se dá o processo da reencarnação? E como que se dá a consciência do espírito que vai encarnar? Vocês nunca pararam para se perguntar isso? Por exemplo, um dia falaram comigo assim, um outro amigo espírita, tudo que você está passando, você planejou no plano espiritual. Eu falei, duvido. Porque se lá eu tinha um pouquinho mais de consciência do que eu tenho aqui na Terra, aqui eu já não sou uma pessoa muito inteligente, lá em cima eu devia ser menos burro. E eu não iria, não é possível pedir isso. Claro que isso é o espírito revoltado, né, gente? Que a gente é muitas vezes. Mas aí vem a coisa. Para que nós estamos vivos? Oi, Elisângela. Oi, Murilo, tudo bem? Eu tô, e você, amor? Tô joia. Aqui, eu também já pensei sobre essa questão, né? Que a gente escuta muito que você é lá no plano espiritual, antes de você vir, você escolheu sua mãe, seu pai e etc. E tudo que você vai passar é aqui, né? Porém, com o livre-arbítrio, na verdade. Mas, da mesma forma que você falou, às vezes eu fico pensando assim, agora me colocando, né? Eu, como mãe da Carol, algumas coisas que eu passei com ela, quando ela estava na infância, que eu tinha uma ira muito grande a qualquer coisa, qualquer coisinha que ela fazia, para mim era um motivo, assim, de voar nela. Aí, por algumas vezes, vinha a voz da minha avó na minha cabeça, que falava assim, não faz nada quando você está com raiva, porque você faz para machucar. Então, aí, às vezes, eu fico pensando que, às vezes, essas conexões são verdadeiras, né? Mas a qual tal ponto que você aceitou passar por tudo isso? Entendeu? E aí, a gente tem um desafio ao falar de doutrina espírita e de espiritualidade. E esse desafio consiste na experiência de aprofundar sempre mais. Vida espiritual não cabe superficialidade. A obra de André Luiz, para mim, se torna a grande escola de como uma reencarnação é construída, pensada e amparada pelo plano espiritual, mesmo que a minha consciência, deturpada e pequena, diante da evolução do espírito, possa não entender aquilo que eu escolho, ou escolhem por mim, a depender da situação. Então, Elisângela, eu te falo assim com carinho, o que eu escutei um dia da vida dos espíritos. Um dia eu virei para a espiritualidade e falei, olha, com todo respeito, mas eu não pedi isso. E eu estava num estado de revolta, e eu estava naquele momento que minha única vontade era meter o pé em um tanto de coisa. E aí esse espírito amigo virou para mim e falou, Murilo, quando você descobrir que o que você pediu é muito além disso, você vai ver que você pegou uma parte muito pequena. Você não daria conta de tudo que você pediu. E aí eu fiquei caladinho, porque se eu não lembro, e esse espírito amigo falou, quem que sou eu para falar o contrário? Porque é um espírito que eu conheço há anos.
Oi, Denise. Sei lá, a gente sabe que somos espíritos e a nossa dor vem da nossa consciência, certo? A gente já chega lá, por exemplo, se eu sofro ou alguma coisa, é porque eu tenho consciências dos meus erros. Aí, quando a gente escolhe, quando você está falando que foi bem pior, não é porque a gente também está com a consciência de punição? Querendo punir a gente mesmo? Pode ser, mas o que eu entendo quando aquele espírito fala isso é, num estado de consciência onde eu não consigo entender ainda as minhas escolhas, com uma visão do espírito de uma forma mais ampliada, entendendo as consequências da minha escolha, se a espiritualidade, ao planejar a minha encarnação, tivesse escutado o que eu pedi, aí vem a eu não daria espiritualidade conta. e peneira isso, porque se a gente for fazer tudo aquilo que a gente pensa que a gente vai ser capaz, vai ficar. Ah, a gente não vai durar muito tempo, não. Que de novo, não. Vai ser um chamado compulsório. Fui! Para não errar tanto. E aí, o que mais vocês querem? Tem mais gente aí, ó. A Selma está de mão levantada, a Eva. Oi, Selma, você está sem som. Oi, Oi, tá ouvindo? agora sim. Eu imagino também, Murilo, que a nossa conduta aqui na Terra hoje também já seja um planejamento para a nossa próxima encarnação. Isso eu vi, Selma. Um dia eu virei para... Uma pessoa virou para mim e falou comigo mais ou menos isso, em outras palavras. E foi nessa hora que caiu uma ficha muito grande. Que eu não tinha pensado nisso à época. Como que a capacidade da escolha da experiência atual vai determinar aquilo que eu vou fazer com a que passou e que eu vou construir para a próxima? Porque se eu paro também só naquilo que está no presente, eu esqueço que a minha vida é imortal e que agora é o lugar da ação para construir aquilo que eu quero e espero de diferente na minha vida. Então, faz muito sentido isso. Eva. Eu não sei se eu li ou ouvi um conselho explicando como é que faz, né, baseado em todas as nossas vidas, é aquilo que nos dá direito. Depois que a gente desencarna, a gente ajuda, né, baseado nos méritos, a nossa nova reencarnação. E realmente é onde que veio o ditado. O fardo que a gente carrega hoje é muito menor do que a gente carregaria. Na verdade, é um terço. Porque com o despertar, a gente fala que vai dar conta de tudo. Pode colocar Selma, pode colocar Murilo, pode colocar Denise, todo mundo junto comigo. Né? Eu dou conta. E para colocar fulano, ciclano e beltrano. Eles falam, não, eu preciso que você, sem consultar a gente, eles decidem uma reencarnação com êxito. É pesado? É. Mas a gente que realmente queria muito mais do que o que a gente está passando. E eu li uma vez falando que a gente teria uma reencarnação com todas as pessoas não afins. Todas aquelas que a gente adiou. Ah, não, eu vou reencarnar com o Murilo só depois. Não, deixa para a próxima, deixa para a próxima. E nessa, a gente está reencarnando com todas as pessoas que a gente já deveria ter reencarnado. Olha, Eva, não é possível que eu escolhi encarnar consigo. Você me ama. Eu sonho com você, Murilo. Você sonha comigo. Misericórdia. Eu não sonho com ninguém. Vivi, entra nessa história e salva a reflexão. Eu não entendi porque eu demorei a entrar e vocês voltaram no estudo de semana passada ou vocês estão fazendo ele de novo? Voltou. Não, nós estamos falando sobre a reencarnação. Semana passada a gente falou sobre... É que semana passada quem falou foi a Vivi. Tá. Porque nós estudamos... Porque eu não vi, né, gente? E aí ninguém me corrigiu. Ah, mas aí a gente... Não, mas não está errado, não. É continuação.
Mas Tá aqui, mas certinho. ótimo, que eu O queria capítulo é entender, a continuação. porque esse ponto, ele acho que ele é muito pertinente, sabe? Porque quando a gente vai falar, vamos falar de reencarnação, eu estava vendo você e Elisângela, mas aí eu levantei para ir ao banheiro, não ouvi qual que foi o final dela. Quando a gente estudou André Luiz, André traz para a gente detalhadamente como que isso funciona, né? Eu não sei se todo mundo conhece essa passagem dele, ou se não conhece, eu acho que vale a pena esmiuçar, porque ele traz para a gente, quando a gente chega do lado de lá, como que tudo funciona nos mínimos detalhes celulares, de como que isso vai funcionar aqui no nosso plano. Só que aí a gente também para pensar que existe, como, né, como Deus é tão misericordioso, ele respeita o nosso livre-arbítrio, e ele sabe o tanto que a gente é capaz de progredir e de também não conseguir aquilo que a gente programou, ele nos respeita, porque a gente programa a nossa reencarnação para experienciar aí, né, as dificuldades que a gente precisa para poder aliviar o nosso fardo aí que a gente foi juntando de outras épocas, mas ele nos dá também a condição de que se a gente não conseguir mudar essa trajetória, no sentido de não trabalhar a culpa por exemplo, não ter conseguido alguma coisa que a gente planejou lá, de não conseguir completar isso. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui, meu. Eh, Na verdade, não é, é uma coisa. Eu, por exemplo, eu sempre soube que eu ia ter um filho. Na minha cabeça, eu ia ter um filho. E esse filho chamaria Samuel. Depois que eu casei, que eu tive o Samuel, eu comecei a sonhar com um bebê, uma menina na minha janela. Eu implorei misericordiosamente que eu não tinha condição física, emocional, financeira, eu não queria aquele filho naquele momento. Que eu não podia ter, porque eu não tinha o que dar de mim para aquela outra criança, sendo que eu estava vivenciando grandes dificuldades. Eu chorei, eu implorei para Deus. Então, se ele pudesse naquele momento respeitar meu livre-arbítrio, ele respeitasse. E isso realmente aconteceu. Em alguns outros momentos, eu trabalhei muita culpa com isso. Até o dia de eu chegar aí na casa de vocês, num atendimento, num tratamento, e pela Ana, a avó falar comigo assim: filha, você realmente planejou ter mais, mas foi respeitado o seu pedido. E se nessa vida ou em outra você tiver condição de cumprir seu compromisso com esse espírito, tá tudo certo, porque Deus entendeu sua dificuldade daquele momento. E ele não te culpa, então não se culpe mais, não se cobre, não se perturbe tanto, porque você sofre demais com isso e você não está vivendo. E não precisa ficar assim. Se nessa vida Deus achar útil, produtivo para vocês, essa criança ainda virá. Se não, uma outra existência você vai reencontrar com essa irmã. Ainda me disse assim. E aí foi tirar um fardo, porque em uma vez na casa do Chico, quando eu estava no atendimento, eu lembro de uma palestra que dizia que existe para nós plano A, plano B, plano C, plano D, porque a gente pode falhar. A gente pode, em dado momento, de mudar o curso, somos nós, o nosso livre-arbítrio, mudar o curso da nossa trajetória. Não adianta eu ir lá no Murilo hoje e o Murilo botar para mim em jogo e falar comigo assim: hoje, Viviane, hoje tem um dinheiro para você, você vai ganhar esse dinheiro X, você vai ficar rica. Se eu não jogar, se eu não fizer a minha parte para ver de onde vai sair esse dinheiro não vai vir. E isso acontece com a gente a todo instante. Da mesma forma que a gente planta o hoje para a gente colher o nosso futuro, hoje a gente muda também o que a gente escreveu que poderia vir no nosso passado. Então, tem coisas que às vezes a gente é assim, vou falar de mim, às vezes a gente é
tão infantil que a gente só fala assim, mas eu queria, mas eu queria, mas eu queria. Não é mais eu queria, isso que eu queria hoje é útil para mim. Hoje, isso que eu queria seria bom, eu daria conta, eu estou numa condição de receber o que eu queria. E Deus, na sua misericórdia, ele vai lá e fala assim: filha, eu vou mudar essa chavinha, esse xadrez aqui, eu vou mudar essa pecinha para cá e essa para cá, porque hoje é o que vai ser melhor para você. Ô, Viviane, concluindo a questão que eu falei, mas, né, antes lá, é, parece que, assim, no meu entendimento, né, nas vivências que eu tive, nas casas espíritas que eu tive, e que as palestras que eu escutei, então, assim, o que eu entendo é que eu precisava de viver aquele momento com a minha filha, um momento que foi bem complexo, até a adolescência dela. Depois da adolescência dela, nós viramos, assim, tão grandes amigas, assim, de conversar, de querer, de compartilhar pensamentos, compartilhar coisas, e que, assim, virou uma coisa tão bonita que é como se ela fosse a minha irmã, sabe, assim, não é aquela coisa de, como é que eu vou dizer, daquela ira que eu tinha, ela foi embora. Em algum momento, acho que às vezes se cumpriu aquilo que nós deveríamos passar, sei lá, se o espírito dela devia a mim ou vice-versa, e que isso tudo mudou. Então, eu não sei aonde que fica essa questão, entendeu? É aonde que eu fico ali com aquela pulguinha ali pensando, como que foi feito isso? Se ela tinha que vir para mim para poder eu melhorar em algum ponto, né? Ou para poder a gente, sei lá, se pagar alguma coisa que uma fez para a outra, ou não, mas que hoje a nossa vida é muito boa, graças a Deus. É umas viradas de chave legal, né? E aí, assim, eu vou dizer, eu tenho uns relatos de algumas coisas que eu sei da minha vida, mas nunca foi porque eu quis saber, não. Por exemplo, teve uma época, por que que eu estou dizendo disso? Que o que importa é o que a gente vai fazer com o que a gente tem na nossa mão, não importa o que houve ontem. O que a gente fez ontem, o que foi ontem, o porquê que tal coisa tá assim ou tá assado. O importa é o que eu consigo fazer de melhor a partir de agora, porque eu só tenho o agora mesmo. Apesar de ser tão difícil para gente se desprender do passado, se desapegar das dores, dos nossos desejos do passado e ainda assim deixar de viver a ansiedade do que vai ser amanhã, porque é muito difícil, eu tô falando por mim, tá, gente? É muito difícil isso, a gente só tem o agora. E hoje, o que que eu posso fazer agora com o meu agora? Agora eu tenho que me esforçar para poder ser a minha melhor versão para tudo e qualquer coisa. Eu me lembro que quando eu descobri que eu tinha vários problemas no ombro, eu sentia muitas dores, muitas dores, muitas dores. E eu não conseguia pentear meu cabelo, e não conseguia segurar uma xícara. Michele me conheceu nessa época, era muito doído. Eu falo que eu sou toda bichada, toda berebada, com 43 anos de idade, parece o meu sogro de 70 e tantos tem mais saúde do que eu. E aí, eu lembro que a espiritualidade, eu não trabalho, eu trabalhei no hospital espírita, e eu dentro da cabina, ajudando a fazer atendimento para outros irmãos, eles cuidavam de mim todos os sábados. Eu sentia eles comigo em todo o meu tratamento. Ele botou a mão no meu ombro e falou comigo assim, tá doendo? Eu falei, muito. Ele falou assim, não é um terço do que você fez com os seus irmãos, porque você tacou fogo, foi em muita gente na Índia. Você queimou, foi muita gente. Então, respira, bota o seu amor em trabalho e vamos trabalhar, porque você tem muito serviço para fazer. Depois disso, eu nunca mais fui reclamar de nada. De questionar, de pensar, Deus, por que que eu estou passando por isso? Porque no fundo, eu sempre soube que Deus não era injusto e que tinha um significado para aquela pancadaiada, como tem para tudo na nossa vida. Porque Deus não é injusto com a gente em nada. Tudo que a gente experiencia hoje é uma colheita do que eu já fiz e o que eu vou viver amanhã corresponde ao que eu estou fazendo hoje.
Então é tudo só responsabilidade nossa. E aí, quando a gente chega para, né, para poder pensar, ainda assim, André Luiz nos trazer que eles não deixam o nosso livre-arbítrio funcionar para programar o que a gente acha que a gente dá conta, porque a gente não vai dar conta. Então, hoje, como diz o Murilo, a gente está assim, ó, com uma beiradinha do que a gente queria, porque se fosse por nós, a gente já tinha sucumbido. A gente já estava todo lascado, porque a gente não ia dar conta. Então, assim, parar para pensar nisso, né? Hoje, o que que eu posso fazer hoje? Eu só tenho hoje. O mais importante é hoje. Então, se hoje eu tenho uma dificuldade dentro do meu lar, o que que eu posso fazer para melhorar esse meu hoje? Porque ficar remoendo o meu passado, a dificuldade de um minuto atrás, não vai mudar o meu segundo de agora. Não vai. Só pode me atrasar, só pode me piorar. E a partir do momento que a gente entende isso, fica mais fácil da gente conseguir caminhar, porque a gente recebe a reencarnação como a oportunidade do nosso progresso individual. O coletivo ele acontece naturalmente, mas é o nosso. Eu só sou responsável por mim, só por mim, nem pelos meus filhos. Sou responsável por comida, por peito, por tudo, até eles conseguirem escolher o que eles querem comer, porque depois vão bater de frente comigo, vão querer escolher, vão querer birrar, e então já começa eles a ter ali deles. Então, de mim continua sendo comigo. O que eu estou fazendo comigo? O que que eu vou fazer para mim? O que que eu vou melhorar em mim? O que que eu posso fazer em mim, na minha reencarnação? Quando a gente pensa na experiência da encarnação, nós precisamos também lembrar da constituição tríplice da doutrina espírita, como uma forma de embasar o argumento que nos leva à certeza da fé não por uma imposição dogmática, mas pela conclusão sadia do exercício da razão e da experiência da vida que comprova que a imortalidade do espírito não é simples sugestão das ideias, mas que é uma verdade que toca a nossa alma. Mas, da mesma forma, quando nós conseguimos nos alinhar aos propósitos divinos, conseguimos perceber que essa argumentação se torna muito mais plausível. Se na busca da verdade, do aspecto filosófico que constitui a doutrina dos espíritos, a reencarnação se torna não só a veracidade da conclusão do objetivo de viver, como da bondade e de outros atributos que nomeamos a Deus na imperfeição da linguagem que nos acomete. Percebam, a doutrina dos Espíritos nos esclarece que Deus é justo e bom, mas também imutável, e tantas outras características Kardec coloca para nós, espíritos encarnados e desencarnados, para o conhecimento de Deus à medida que o nosso desenvolvimento moral é capaz de mergulhar nesse abismo de amor. Na busca da filosofia enquanto a verdade do espírito, entender que esses atributos de Deus são necessários, não de um conhecimento que toca a razão e se torna infrutífero, mas um conhecimento que toca a razão, permeia o coração e se torna vivência, dá-nos a sabedoria de que a bondade de Deus e a sua justiça perfeita faz da reencarnação uma condição para o espírito não sucumbir diante do progresso o qual ele é induzido. Percebam que na filosofia da vida, na filosofia do espírito, Deus não abandona aquilo que ele cria, mas formata todas as condições para que aquele espírito encontre condições de ser aquilo que se é, sem ter que ter ou passar pela experiência da atribulação
que lhe tira a própria natureza. Dando um exemplo, quando um espírito em sofrimento tão grande chega à possibilidade de desumanizar, ele é paralisado. E existe a paralisia do progresso espiritual quando existe a ruptura com a lei de progresso. Aliás, troco a palavra para paralisação. Por exemplo, você está na sua vida cotidiana, sabe de assuntos que possam te incomodar, de experiências que te irritam e que não te ajudam na reforma íntima e muito menos na superação dos desafios cotidianos. Tendo consciência do incômodo, começa a mergulhar pelos vieses da razão e da emoção e encontra o nascedouro do desconforto, às vezes escondido nas primícias da vida. Mas olhando para a situação, não suportando a dor ou a sensação de abandono, deixa para trás a possibilidade de cura, porque se inunda da dor revivenciada. Essa é a teimosia do espírito que diante da verdade sucumbe para que o progresso, a verdade, não seja a luz que ilumina o caminho. Se olhamos ainda pelo segundo aspecto da constituição da doutrina dos espíritos, o seu caráter religioso, fundamentado nas bases cristãs, dos primeiros cristãos, como um cristianismo redivivo que retorna suas características de essência, as palavras do Cristo tomam um significado verdadeiro. Quando diz que precisamos renascer, voltar ao ventre materno, para que o progresso aconteça e para que a vida flua. A vivência dos espíritos também se dá num contexto reencarnacionista, quando dizem que não viram e não perceberam a João Batista enquanto um profeta reencarnado, que trazia mais o cumprimento da profecia trazida no Antigo Testamento pelos seus predecessores. Ainda assim, muitos, ao olhar para a doutrina de Jesus, não fundamentada por si, mas pelos seus, negam a experiência religiosa da reencarnação por não tolerar a pequenez do espírito e muito menos a necessidade e a responsabilidade de reformar-se, tendo ele como guia e modelo da experiência perfeita do espírito diante das possibilidades daqueles que habitam o planeta. Passando pelos aspectos filosóficos e religiosos, as bases científicas que permearam o surgimento da doutrina dos espíritos, ainda empirista em sua constituição, percebi através da experiência prática, pela experiência palpável e tomada pela física, e essa física a gente fala não só da constituição, mas da materialidade, do experimento, percebemos que também há os seus indícios escondidos por detrás desta ciência. Quantas crianças trazem guardados em seus espíritos memórias de outras vidas, conhecimentos que não condizem com a idade, aquilo que se chama dons especiais, mas que, na verdade, são experiências de um espírito imortal, por vezes antigos e sabedores, habitando a experiência de um corpo imaturo e infantil, e que não condiz com a idade do espírito e a idade corpórea. Mas, meus irmãos,
Em muitas outras evidências, podemos perceber a racionalidade do pensamento reencarnacionista, como a gente olha para irmãos nossos, com breves instantes de vida diante da encarnação, ou ainda irmãos que dotamos grandes sentimentos, mas ainda amargurados pelas dores que talvez lhe acompanham por toda a encarnação, como resquício da imprevidência, das más escolhas ainda de outros tempos. Quantos irmãos percebemos que, ao cair, por exemplo, no vício, ainda não conseguiu se desvencilhar daquela necessidade e reencarna buscando alívio nos vícios atuais, mudando-se a substância, porém permanecendo nas mesmas zonas de sofrimento. Se quereis em suas vidas observar as raízes do pensamento reencarnacionista, é olhar para si mesmo e se perguntar aquilo que você tem de característica mais essencial, manifestado na primeira infância e que foi acompanhado pelo longo do seu desenvolvimento e ainda habita no teu corpo e na tua mente de adulto. Se algo não lhe foi ensinado nessa vida, e mesmo assim faz parte da sua constituição psíquica e espiritual, percebe-se que a herança do comportamento e da organização mental escondem em sua natureza as experiências passadas. Então vos digo que, olhando pelo esse tríplice aspecto da constituição da doutrina, quer religioso, quer científico ou filosófico, por onde adentrar os mecanismos da razão, encontram-se sempre indícios, certezas e verdades, não impostas pela relação dogmática que uma fé pode construir, mas pela observação, pela racionalidade e pela conclusão, por esse mecanismo constituído da verdade da reencarnação. E agora vos digo, irmão, não deixe de olhar pela verdade do Espírito que a atual situação em que se encontram, muito mais do que buscar justificativa nos contratos e acordos espirituais, é fruto das escolhas do seu espírito ao longo das vidas em que, habitando, acertou e errou nas escolhas que foram propostas. O contrato de uma reencarnação é baseado no amor educativo das leis divinas para o espírito, e não de umas experiências fixas, do qual se tornam escravos do destino. A participação da vida é fruto da inteligência e da racionalização de suas experiências. Vocês não prometem e se juram, vocês se comprometem a amar, a aprender, a melhorar. Vocês não são vítimas fatais de escolhas pretéritas. Vocês são aprendizes amados que buscam o progresso, tutelados por aqueles que trabalham na seara do Cristo. Desta forma, rogo a Jesus, bom mestre, companheiro e amigo, que os abençoe ao longo da caminhada nesta vida, para que, fortalecidos por tuas palavras, amparados pelos seus ensinamentos, guiados pelos seus exemplos, possam fazer da experiência desta noite, deste momento e desta vida, a melhor experiência que conseguem conquistar com a evolução que já portam em si mesmos. Que Jesus abençoe hoje e sempre. Olha ele aí de novo. Muito providencial, né? Não, Não se conheço. Hã? Você não conhece?
Posso, posso, por um acaso, te perguntar se é um senhor mais velho, careca? Nome Raimundo? Nem um fio de cabelo. Cujo mundico? Eu não ia entrar no estudo porque a médica me trocou minha medicação, porque eu tô com pressão alta, e eu tenho que tomar um remédio e não posso tomar com pressão baixa. E aí hoje ela aumentou meu calmante, e eu realmente custei vencer o dia, aí tá me cutucando. Entra, 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 entra. Aí eu entrei atrasada, mas eu já imaginei que seria, que era essa pessoa. Que bom que vocês conhecem, porque eu nunca vi na minha vida. E só deixei passar a comunicação para trazer a elucidação do estudo, porque a espiritualidade amiga autorizou. Mas eu É, nunca vi esse espírito na minha vida. é o No senhor. início eu tinha achado que era o Dr. Rafael. Eu também, Não. Eu também tinha achado que as palavrinhas também. estavam. Michele, você estava aí? Caiu dele, Murilo caiu. Ah, depois você pega para ouvir direito a mensagem, tá bom, minha querida? Presente de aniversário para mais revoltada da vida. Eu já sei que poderia ser o Chico Xavier, pelo jeito que estava falando, devagarinho, pausadamente, formas, algumas coisas parecidas. Era o Mundico, mas ele já estava meio colado aqui em mim já antes de eu entrar aí. Eu não conheço. Mas Desculpa, aí tinha caído. eu acho que depois vale ouvir bem, com calma, porque ele chancelou o estudo, né, e vem falar sobre a gente que vive dificuldades e aprendizados na nossa jornada, né? Quem de nós não tem, né? Quem de nós? Ok. Gente, comentários, dúvidas, sugestões? Eu tenho uma dúvida. Eu não sei se encaixa aí agora, mas eu posso falar? Mesmo Vivi se não está aí para encaixar? responder. Mesmo se não encaixar? Se não encaixar, se a gente não souber a resposta, a gente não responde, a gente estuda e depois responde. Então tá. Não sei porquê, mas ficou aqui na minha cabeça, então eu tenho que perguntar, falar, porque senão depois também eu nem durmo, né? Acontece comigo. Quando você falou lá no quase antes aí da mensagem, estava falando da ressuscitar, que é no sinônimo de reencarnar, certo? Não. Então repete para mim, por favor. Para algumas, eu não vou te responder. Eu vou te dar um outro. Não, o Espírito está falando para não responder. O Espírito está falando para você pegar o primeiro e o segundo capítulo do Evangelho e reler. Primeiro e depois, segundo. Primeiro e segundo. É porque ele falou que você é uma pessoa que você tem que chegar nas suas conclusões, senão nada entra na sua cabeça se não fizer sentido. Tá bom. Primeiro e segundo capítulo, Evangelho, né? E aí depois você vai reler esse capítulo 15 que nós acabamos de estudar com a ajuda dele. Desculpa. Capítulo 16. 16? E aí você vai encontrar justamente essa resposta dos conceitos de reencarnação que foram acontecendo ao longo do desenvolvimento, né, das religiões e das culturas, e como que isso se aplica hoje no nosso cotidiano. Tá. Ok? Ok. Alguém faz a prece final para a gente? Só para recapitular aqui, é porque as meninas ficaram na dúvida. Semana passada nós estudamos o capítulo 15, que é reencarnação. Sim. E hoje o capítulo 16, que é argumentando sobre a reencarnação. É como se fosse um complemento, né? Isso. E semana que vem a gente vai para um assunto polêmico. Pais e filhos à luz da reencarnação. Ok?
Murilo, é toda terça-feira esse horário? Toda terça-feira, 20h30. Não, muito Pode interessante. voltar toda terça, viu, Lili? Gostei muito. Pode voltar. Voltarei. Isso mesmo. Denise, aproveita seu microfone aberto e reza para nós, para a gente encerrar. Amado Pai, nós agradecemos por todas as oportunidades vivenciadas, vividas, seja no ontem, no hoje e nas futuras que ainda estão por vir. Porque Tu és justo e maior que a sua justiça é as nossas escolhas permitidas por Ti, sem maiores condenações e sem privilégios. Todos nós vistos como irmãos iguais, independente de nossas ações, dos nossos julgamentos e de nossas vivências. Agradecemos por cada momento, pela família, emprego, bens, avanços espirituais, e que nós possamos a cada dia, diante de Sua presença constante e divina, possamos ser seres melhores do que já fomos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Sim, seja. Assim seja. Beijo, Boa noite, pessoal. Bom descanso.